Hoje para falar sobre esse desligamento do Wally Menezes do Goiás, algo que já era certo, o Paulo Rogério já havia falado ainda lá em meados de fevereiro, março, enfim, que o Wally não iria seguir no Goiás para o ano que vem, iria buscar outros rumos para a sua carreira, já que no Goiás, pelo que dizem, eu vou seguir essa linha, apesar que a gente sabe como funciona o futebol, ele não recebe nenhum centavo do clube, que eu vejo como uma total besteira, né? Eu acho que ninguém tem que trabalhar de graça. Mas enfim, o que mostra no estatuto é que os dirigentes não são remunerados e que, segundo o Paulo Rogério Pinheiro, o Wally não seguiria no Goiás, independente do que acontecesse. Com a aprovação do novo estatuto, o Wally é conselheiro, não pode ser, por exemplo, o diretor de futebol, onde o Goiás irá no mercado e contratar, de fato, um profissional nesse quesito. Vários erros, né? O próprio Sérgio Rassi afirmou em entrevista à Rádio Band News que um dos seus principais erros foi a contratação do Wally Menezes, mas que o Wally Pinheiro, ele pedia muito, por conta dessa proximidade com o Wally, enfim, continuar no Goiás. Aí, tratando o futebol desta maneira, gente, não tem como você colher um resultado diferente. O cara pode ser muito bom goleiro, bom de grupo, conversa muito bem com a diretoria e tudo mais, mas a diferença disso para você ir lá e contratar jogadores é muito grande. Olha, por exemplo, o Tadeu. O Tadeu joga pra cacete. Se ele aposentar daqui 2 temporadas, beleza, pode continuar no clube, vai aprender com os profissionais, vai fazer um curso, vai viajar um pouco, vai conhecer mais como funciona o futebol nessa parte dos bastidores. Mas não, o Goiás ele deu essa chance aí pro Wally, enfim, o terceiro rebaixamento, e se não mudasse o estatuto, adivinha quem estaria lá no ano que vem. Enfim, mas pelo menos houve inclusive esse desligamento, pelo menos as informações que eu pude ver, até a informação do portal IG, um abraço aí pra galera. Esse portal, que se eu não estiver enganado, é de Minas Gerais, garantiu que essa saída do Wally antecipada, né, antes do Campeonato Brasileiro, depois da partida diante do Grêmio, foi sim uma decisão da diretoria alviverde. Então, o Wally saindo, inclusive ele até viajou para Porto Alegre nesse jogo contra o Grêmio, não sei se ele estava em Fortaleza, possivelmente não, enfim, tirando um tempo de férias, agora resolver o que vai aprontar daqui pra frente. Mais um que não deu as caras durante toda a temporada, só lá naquele jogo contra o Santos, reclamou e tudo mais, mas para assumir a culpa, para tentar pelo menos dar uma justificativa para o seu torcedor, isso infelizmente não existe no Goiás, né? E em relação também ao Paulo Rogério Pinheiro, eu vi muitas pessoas falando que ele tinha renunciado, já saído e tudo mais. Ainda não, tá? Pelo que eu pude ver, o seu mandato ele se encerra, se eu não estiver enganado, no dia 7 de dezembro, com o término também do Campeonato Brasileiro. O Paulo Rogério apenas escreveu uma carta para os conselheiros, associados e amigos esmeraldinos, falando, né, que encerra hoje, dia 1º de dezembro, o mandato como executivo do Goiás Esporte Clube, ressaltando nesta nota, principalmente os feitos, né, da gestão na parte financeira. Igual eu falei, infelizmente o Goiás ele é tratado como uma contabilidade e não é uma contabilidade boa, e sim uma ruim, incompetente, porque a cada 2 ou 3 temporadas chega um outro camarada e bagunça com tudo. Então, se fosse uma contabilidade ou empresa séria nessa parte fiscal, que eu ressalto essa importância, não só para um time de futebol, mas para a gente também, pessoas normais aí na sociedade, enfim, do dia a dia você tem que ter uma organização financeira. Mas o Goiás, ele diz que mas se você pegar a prática dos últimos anos, ela não condiz com essa realidade. Como já falei, sempre chega um Sérgio Rassi para quitar as dívidas, igual foi lá em 2014, esquecendo completamente do futebol. Paulo Rogério Pinheiro, em 2021, fez um bom time na Série B do ano passado, 2021, no ano passado na Série A já não era um time lá essas coisas, mas melhor do que desse ano, em uma Série A que era mais fraca, ok? Créditos aí para o Paulo Rogério. E agora em 2023, um completo desastre. Esse time do Goiás para a disputa da Série A é uma vergonha, um vexame, uma brincadeira de mau gosto com a cara do torcedor. Volto a dizer, esse time do Goiás, talvez, se tivesse na Série A do ano passado, ele poderia ter escapado, ter feito uns 40 pontos no suor e ficou, sabe, com o Jair Ventura e tudo mais, até poderia. Mas para a realidade deste ano, com o retorno de Grêmio, Vasco, Santos, Cruzeiro e Bahia, a elite do futebol brasileiro, clubes mais endinheirados, igual, por exemplo, o próprio Curitiba, que acabou sendo rebaixado, o América, quem mais que teve mais dinheiro esse ano do que no ano passado? O Botafogo também, com estrutura melhor. Enfim, não era uma Série A para brincar. E o Goiás vai lá e investe 500 mil para uma competição como essa. Poderia ter investido 20 milhões e se rebaixado? Sim, mas aí você trata com probabilidades. No futebol brasileiro, se você pegar as maiores folhas salariais, os maiores investimentos, eles ficam
é muito semelhante. O 10º maior investimento ele sempre fica ali próximo do meio de tabela, ou até mesmo um pouquinho para cima. O 15º menor tem tendência que ele fique no 13º lugar para baixo. Então apostou de novo, apostou muito alto e acabou saindo. Nessa nota aí do Paulo Rogério Pinheiro, enfim, se despedindo aí do Goiás, né, ressaltando a importância da quitação das dívidas lá em 2021, foi um importante presidente nesse quesito, várias dívidas onde o Goiás estava devendo até coisas simples, como alimentos para os jogadores, vestiários, enfim, limpeza, coisa básica. O Goiás estava de fato muito feio em 2021, assumiu ali uma culpa também, em alguns erros na temporada, mas nada demais, e que também desejava um 2024 melhor para o Goiás, deixando dinheiro em caixa, aquelas coisas todas. Igual eu falei, a questão é que se fosse o primeiro discurso desse no Goiás, o torcedor apoiaria, porque se você pegar o saldo do Paulo Rogério Pinheiro, ele pode ser sim olhado de forma positiva. A questão é que, de novo, chega um outro presidente, na mesma história, aquela mesma coisa, aí chega uma mudança de um estatuto,